Olá pessoal, dá continuidade aí à história da Idade Antiga, né? A Antiguidade. Já falei sobre os egípcios, o reino de Cush, os mesopotâmicos e os hebreus. E nesse vídeo vou falar bem sucintamente, ao contrário dos outros povos que nós destacamos mais, sobre os fenícios e os persas. Então, o primeiro deles, os fenícios, que é o povo aí conhecido pelo comércio, pela navegação. Então, vai ser um povo muito importante, principalmente na disseminação da cultura, já que o comércio leva com ele a cultura e traz com ele a cultura do povo em que se comercializa. Então, os fenícios vão ser riquíssimos aí culturalmente e ao levar a cultura de um lugar para o outro aí durante a antiguidade. Então, os fenícios se localizam do lado das margens do mar Mediterrâneo, né, onde hoje tem o Líbano e a Síria. Eles têm um território bem largo, porém não muito extenso, né? Eles têm uma cadeia de montanha que limita seu crescimento para o interior. Então eles vão se espalhando pelo litoral. A agricultura deles não é tão forte, embora tenha alguns produtos de destaque, como o azeite e o vinho, que eles vão comercializar aí ao longo do mar Mediterrâneo. Também o cedro, que é uma madeira nobre, que vai permitir com que eles construam barcos muito resistentes, importante aí na navegação fenícia. Esses barcos, então, vão ser adaptados, né, a uma longa navegação, ao contrário de alguns outros povos que tinham barcos que não resistiam a trajetos muito longos. O barco fenício, feito de cedro, vai poder viajar a longas distâncias. Então, tudo levava os fenícios a serem navegadores. Então, eles têm a limitação territorial, né, a falta de terra fértil para desenvolver a agricultura e a criação de animais. Eles têm a limitação geográfica das cadeias de montanha que impede seu crescimento para o interior. E aliado a isso, eles têm excelentes portos naturais, né? Então eles vão desenvolver aí o comércio, a navegação. Eles vão se organizar em cidades-estados. Então, ao contrário dos hebreus que tinham reinos, o reino, né, 2 reinos, ao contrário do Egito, que era um império, os fenícios não vão ter um governo central. Eles vão se dividir em cidades-estados, ou seja, cidades independentes uma das outras. Então, eles têm o mesmo povo, uma cultura muito parecida, porém não tem um poder central. Então, não tem um rei que governa a Fenícia inteira. Cada cidade-estado fenícia vai ter o seu próprio rei, que vai governar com auxílio de um conselho de mercadores e armadores, que seria o construtor do navio, né, que são as profissões mais valorizadas na sociedade fenícia. Então, cada cidade-estado tem seu rei, e como eles vivem do comércio, a gente vai destacar 3 cidades que foram as principais aí durante períodos distintos de tempo aí dos fenícios. A primeira delas é a cidade de Biblos, né? A cidade-estado de Biblos, que vai ter um comércio muito grande com o Egito antigo. Então ela fornece principalmente cedro, lembrando que o Egito é pobre em madeira, então ela vende cedro e compra papiro, que era, entre aspas, o papel da época. Então, daí o termo Biblos acabou virando sinônimo de livro, graças a esse comércio de papel que eles levavam para todos os povos que eles comercializavam. A segunda cidade vai ser a cidade de Sidom, né, que vai comercializar principalmente com os gregos, né, então ampliando aí a rede de comércio. E a terceira e última cidade de Tiro, que vai levar o comércio fenício até a Península Itálica, até a Inglaterra, o sul da África, então espalhando aí cada vez mais. Conforme esse comércio ia crescendo, os fenícios iam fundando colônias ao longo do mar Mediterrâneo. A mais famosa delas, a de Cartago,
que fica na África e vai ter um papel importante aí, a gente vai estudar na Roma Antiga, a rivalidade entre Roma e Cartago, que vai levar a inúmeras guerras. O comércio também vai ser, um dos aspectos do comércio vai ser o desenvolvimento do artesanato, que é para poder vender essas mercadorias em diferentes localidades aí ao redor do mar Mediterrâneo. Então os fenícios vão se destacar bastante na produção artesanal, joias, perfumes e todos os tipos de objeto, utilizando materiais diferentes, vidro, madeira, metal, e combinando esses materiais. E nós temos aí um acervo de materiais fenícios espalhados pelos grandes museus do mundo. Marfim também importante na confecção desses materiais. Então, como os fenícios viajam muito, eles acabam sendo importantíssimos, como eu falei lá no começo do vídeo, nas trocas culturais. Então o fenício leva um pouquinho da sua cultura para todos os povos com os quais ele comercializa e pega desses povos também a sua cultura. E ele acaba tendo o papel de espalhar a cultura aí da antiguidade por vários lugares. Então ele vai até o Egito, aprende um pouquinho da cultura egípcia e quando ele vai para a Grécia ele leva tanto a cultura dele fenícia quanto a cultura aprendida no Egito. Então essa troca cultural vai ser importantíssima para a antiguidade. Só que, por outro lado, também essas viagens constantes vão fazer com que ela seja presa fácil de povos militarizados. Então, vão ter várias guerras até que a Fenícia vai ser conquistada definitivamente pelo Império Romano em 64 a.C. Então, acabando aí a história fenícia, mas deixando seu legado aí para todos nós. O principal deles que eu deixei para o final, que é o alfabeto fenício. Então a gente falou lá sobre na aula da Mesopotâmia, né, sobre o alfabeto, né, sobre a escrita, né, a briga que tem aí para saber quem foram os inventores da escrita. Então nós temos aí a Mesopotâmia, o Egito, a China, mais ou menos no mesmo período, né? Os fenícios vêm depois com a escrita, e só que essa escrita antiga ela era dividida em duas formas. No Egito e na Mesopotâmia nós tínhamos pictogramas, né? Então eram desenhos simplificados que representam um objeto ou um ser, né? Então o boi, eu desenho um boi e as pessoas leem que ali tem um boi. Então é uma escrita bem simples, né? Tenho também o ideograma, que seria o chinês, que além dos seres e objetos, eu tenho também as ideias. Qual é a dificuldade, qual é o problema desse tipo de escrita? Eu tenho milhares de caracteres, né? Cada ideia, cada ser, cada objeto tem que ser representado por um ideograma. Isso vai restringir a leitura a poucos privilegiados, então os escribas principalmente. Só eles têm acesso a isso. Então o poder está com eles, porque só eles sabem escrever. Já o fenício vai, por causa do seu comércio e da navegação, querendo facilitar esse comércio, facilitar a troca de informações, ele vai criar o alfabeto, né? que é o que a gente utiliza até hoje. O alfabeto fenício tinha 22 sinais, somente consoantes, que significavam, cada sinal significa um som, né? Então, que é o que a gente utiliza até hoje. Os gregos vão se apropriar desse alfabeto, desses 22 sinais, e vão introduzir as vogais. Então, o grego se baseia no alfabeto fenício, os latinos vão se basear no alfabeto grego e nós no latino, nossa língua portuguesa aí originária do latim. Então, a gente tem aí um importante laço com os fenícios, que é o seu alfabeto, né, que vem até hoje no nosso, democratizando a informação e o conhecimento, já que esse alfabeto vai tornar muito mais fácil para que todos nós aprendamos a ler e escrever, democratizando o conhecimento. Então esses são os fenícios que, como eu disse, em 64 a.C. são conquistados pelos romanos. E para finalizar, os persas, né, um povo que tem como principal característica o belicismo, né, a militarização.
Então vão ser grandes conquistadores, né? Que é uma outra forma aí de desenvolvimento cultural, essa sim através da força mesmo, da imposição, mas acaba se apropriando da cultura também de vários lugares. Então, onde ficam os persas? Ali onde hoje é o Irã, ali no Golfo Pérsico. Então, ao norte eu tinha os medos, que é um outro povo que vai caminhar lado a lado aí com os persas, e no lado sul, os persas. Os medos vão ser os primeiros a se organizar, então vão dominar os persas, que vão demorar um pouquinho mais para ter uma organização central. Até em 550 a.C., o imperador Ciro, o rei Ciro I, ele vai unir os persas e vai conseguir derrotar os medos, que agora se inverte, os persas dominando os medos. Ciro o Grande vai desenvolver, vai juntar esses dois povos e formar o Império Persa sob domínio dos persas, logicamente. Então ele vai desenvolver o militarismo, né? Principalmente a cavalaria de guerra persa, os carros de guerra persa, extremamente modernos para a época, e depois da sucessão de Ciro com outros imperadores, vai ter a conquista de enormes faixas de terra que vão desde o Egito até a Índia. Então vai fazer um império aí gigantesco, o Império Persa, que vai se caracterizar, como eu já falei no começo, pela diversidade étnica e cultural, né? Porque uma extensão de terra gigante, eu acabo tendo várias etnias, várias culturas ali, e como está no comando da mesma pessoa, vai tendo trocas culturais. Como é dificílimo governar algo tão grande, eles vão dividir em províncias. Então, cada província, uma pequena divisão do Império Persa, cada uma delas governada por um administrador local, né? E cada província dela vai ter o nome de satrápias. Esse administrador vai cuidar apenas da parte civil e ele vai ser vigiado pelo exército. Aí tem um outro líder local, um líder enviado pelo imperador, alguém de confiança que vai ficar de olho no trabalho do satrápia aí no desenvolvimento dessas províncias. Eles também vão ter vários inspetores que são enviados para ficar de olho nos dois, né? Tanto no líder militar quanto no líder civil, que são os olhos e ouvidos do imperador. Eles vão desenvolver uma rede de estradas que vão ligar todo o império, né? Já que é um império gigantesco, para facilitar a sua defesa e sua comunicação, vão ser construídas estradas, principalmente a Estrada Real, que é a mais famosa. E também uma rede de correios eficientíssima. Os funcionários do correio andam a cavalo e tem uma distância específica, então eles só ficam no mesmo local. Então eles caminham, eles vão de cavalo rapidamente, levando uma notícia, encontra o próximo funcionário dos correios a cavalo, que leva até o próximo ponto, e assim eles conseguem percorrer o império de maneira muito rápida, cruzando o império aí em cerca de 8 dias, que para a época era extremamente veloz e eficaz. Então esse império militarizado, que vai ter um papel importante na história ali do Oriente, até o ano de 313 a.C., quando Alexandre o Grande da Macedônia, que nós vamos estudar nas próximas aulas, vai conquistar o Império Persa. Então, qualquer dúvida aí sobre os fenícios e os persas, que nós falamos bem sucintamente, vocês podem mandar que eu estarei respondendo. Tá bom? Abraço!